Nossa capital, é possível encontrar o antigo engenho construído por ele. Hoje é a igreja matriz da cidade. A construção possui estilo barroco. Tem duas torres revestidas de azulejos portugueses brancos, onde em uma delas possui um relógio dado pelo cônsul alemão Otto Charan. Ele construiu a igreja de Maruim. Ele deu o terreno para construir a catedral de Aracaju. Ele construiu casas justamente para ajudar a povoar Aracaju, a urbanizar Aracaju. Então, há registro, há documentos que falam que ele começava a construir casas e vendia as pessoas de uma maneira como a pessoa pudesse pagar. Então, esse homem sonhou, ele vislumbrou uma capital bonita, ele sonhou, ele não foi só assinar um ato, ele foi muito responsável em querer trazer para Aracaju a população, mesmo enfrentando as doenças, mesmo enfrentando a endemia. Ainda segundo Lúcia Marques, o barão sai de Sergipe muito triste por causa de problemas políticos e familiares. Ele teve uma enteada que morreu assassinada e houve aí suspeitas que ele teria participado desse crime. Ele não participou e foi provado que essa menina, que essa Ana Maria de Faro Hollenberg, a afilhada dele, foi envenenada com arsênio e que teve uma ligação com um médico até que atendeu. O barão de Maruim adorava viajar, fez várias viagens à Europa. Morou a maior parte da sua vida no Rio de Janeiro, onde casou e constituiu família. No dia do seu falecimento, a imprensa carioca noticiou que mesmo sem formação acadêmica, o barão de Maruim deixou na sua vida qualidades de inteligência e honestidade. Ele vai morar em Petrópolis, ele faleceu em Petrópolis, ele não volta mais para Maruim, ele morre em 1890, ele nasce em 1809 no Rio de Janeiro e ele foi sepultado lá no cemitério São Francisco de Paula. Em 1937, quando a paróquia de Maruim faz 100 anos, como se a cidade, como se o Estado quisesse pagar, devolver esse tributo ao barão de Maruim, o governo Aronildo de Carvalho patrocina o translado dos restos mortais e trazem os ossos e uma festa muito bonita. O centenário da paróquia foi uma coisa assim que marcou a população de Maruim, de Sergipe, e ele vem, aí o Estado financiou o translado dos seus restos mortais e hoje ele se encontra lá na sacristia da Igreja Matriz do Senhor dos Passos, de Maruim. Espero que você tenha gostado de conhecer a história do Barão de Maruim. O prazer em conhecer fica por aqui e te espera no próximo encontro. Até lá! Olá, sabe a praça que fica em frente à Ponte do Imperador, ao lado da Assembleia Legislativa de Sergipe e de outros prédios históricos da nossa capital? Eu estou nela agora. Ela leva o nome de um dos mais admiráveis sergipanos, o político revolucionário Fausto Cardoso, um homem que tem uma história belíssima, formada de muita inteligência e luta. Hoje o programa Prazer em Conhecer apresenta a história de Fausto Cardoso, um sergipano que merece ser admirado por todos nós. E você, sabe quem foi Fausto Cardoso? Fausto Cardoso foi um político sergipano. Quem foi Fausto eu não sei, só a imagem dele aí. Não, é uma pena, eu sou daqui, mas não sei. Um dos maiores tribunos deste estado na Câmara Federal. Foi um dos membros da história Sergipe, né?
Fausto de Aguiar Cardoso nasceu em 22 de dezembro de 1864, no engenho São Félix, município de Divina Pastora. Ele estudou em Maruim, Capela, Aracaju e no Colégio 7 de Setembro, na Bahia, onde concluiu o curso secundário. Logo depois, ingressou na Faculdade de Direito do Recife, onde recebeu grau em Ciências Jurídicas e Sociais. Fausto Cardoso sempre se destacou pela sua possante inteligência. À época da faculdade, já se mostrava diferente dos seus colegas por ser brilhante em diversas áreas, a exemplo da oratória e do carisma que tinha com o público. Tobias Barreto, que foi seu professor e logo depois mentor, não poupava elogios. Fausto começou realmente a aparecer quando sua relação com a imprensa ficou estreita. Aos 19 anos, ele já era editor do jornal Saara, na capital pernambucana. Naquele tempo, já tomava partido das disputas intelectuais que mobilizavam a juventude brasileira. Muito bom escritor, sempre colaborou com grandes jornais de Aracaju e Rio de Janeiro. Tudo começa, a relação entre Fausto Cardoso e os intelectuais da sua época, a partir do curso de Direito em Recife. Quando Fausto Cardoso foi estudar lá, conta-se que, ao encontrar Tobias Barreto, ele teria primeiro aparecido com o terno vestido pelo avesso, uma forma de chamar a atenção. E segundo, que ele teria se encontrado com Tobias Barreto e teria dito: olhe bem para mim, senhor doutor, eu também sou sergipano. Então, daí começa, né, esse encontro entre duas grandes figuras, o mestre Tobias Barreto e um discípulo que foi tão famoso e tão importante como Fausto Cardoso. Destituído do cargo de promotor de Laranjeiras, Fausto foi morar no Rio de Janeiro. Lá, teve oportunidade de mostrar todos os seus talentos, principalmente na área jornalística, onde chegou a substituir o grande intelectual Rui Barbosa. O jornal tomou posição contra as faculdades de ensino livre e ele era partidário dessas faculdades. Então, o que é que aconteceu? Ele fez um editorial defendendo o ensino livre e levou para o jornal publicar, quando ele substituía Rui Barbosa, no impedimento de Rui Barbosa como editorialista. O jornal se recusou a publicar aquele editorial porque era contrário à linha que o jornal vinha adotando. E o que é que ele fez? Com o temperamento impetuoso que ele tinha, foi armado a redação do jornal e quis obrigar a que saísse o artigo publicado. Fez um artigo intitulado Fica em Si, ou seja, se despedindo do jornal, né? E conseguiu que o jornal fosse editado à força. A entrada de Fausto Cardoso na política dependia somente de uma simples questão de tempo. Jornalista vigoroso, político irredutível e leal, ele se tornou o tribuno querido das multidões fanatizadas pelo encanto da sua palavra fácil e arrebatadora. A entrada dele na Câmara dos Deputados foi algo inevitável e que marcou para sempre a sua vida. O que representa a figura de Fausto Cardoso para a política de Sergipe, para a história do Estado? Eu acho que representa muito, ou quase tudo. Principalmente naquela hora dramática em que ele ofereceu a sua vida em favor de Sergipe e dos sergipanos, quando quiseram tolhê-lo. Portanto, tenho por ele a maior admiração. Como tenho, acho que Fausto Cardoso foi, sem dúvida e sem favor,